Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios aqui da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade, que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas que também tem muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções. E falando sobre a cidade, se você quer saber o que acontece, olha, procure no www.tvguarulhosweb.com.br. Olha, tá esse site, guarulhosweb.com.br, e você vai saber online tudo o que está acontecendo. E também aí você encontra os programas da Tribuna Livre, todas as mais polêmicas. Olha, tá aí, ó, o Eloy, uma entrevista que está dando o que falar nessa cidade, hein? Muito bom. E olha, seguindo a linha de grandes entrevistas, trazemos aqui uma pessoa também importante. E ela é representante, foi inclusive vereador que tomou posse nessa legislatura como vereador. E ela trabalha num segmento muito importante na cidade, que tem muita discussão, o transporte público da cidade. Vamos conversar hoje com Alemão do Transporte. Boa noite, Alemão. Boa noite, Roberto. É um prazer estar aqui no programa Tribuna Livre. Agradecer a oportunidade que você está me dando. Dar uma boa noite aos telespectadores do programa e, em especial, aos permissionários do sistema, né? Aos cooperados e também a minha esposa e meus filhos que devem estar me assistindo. É verdade, ó, porque você pode assistir o programa em quase toda a cidade, viu? Tá chegando os Pimentas, São João, toda a região, e se alguém não tem assinante da NET, né? Você pode pedir para acessar www.tvguarulhos3.com.br. Olha, a região central, toda a região central está pegando isso aqui. E ele falou em permissionário. Vamos só uma pergunta rápida. Quantos haviam inicialmente e quantos existem hoje, Alemão? O segmento da lotação tinha 536 permissionários e com a virada do sistema ficou em 321. Foi uma evolução, na sua opinião? A evolução no sentido de você ter um transporte para os usuários com mais qualidade, pelo sentido de que hoje tudo é por cumprimento, tá? Então, nós temos programações que têm que ser cumpridas, escalas, e se não cumprir, é penalizado no subsídio. Então, para o usuário, Roberto, a implantação do novo sistema, do meu ponto de vista, foi melhor pelo fato do cumprimento e também pela questão da implantação do bilhete único, que gerou economia para os usuários do sistema. Me conta um pouquinho da sua história. Você é guarulhense, nasceu onde? Se não nasceu em Guarulhos, veio quando para Guarulhos? Conta um pouquinho da sua história. Eu sou quase guarulhense, né? Mas eu na verdade, sou nordestino. Eu sou do Piauí, né? Nasci em Picos, uma cidadezinha do Piauí. Vim para São Paulo, aqui na região ali do Jardim São João, em 1981, e com 7 para 8 anos de idade. E ali, com 3 anos após, eu fui para o Parque Santos Dumont, na qual eu fiquei toda a trajetória da minha vida ali. Em 1997, eu entrei no segmento do transporte, como clandestino, perueiro. Posteriormente, aí, depois de muita luta, conseguimos regulamentar aí, se transformar aí legalizados, né? E só evoluímos, né? Hoje estamos com um contrato, de fato, de 10 anos, contrato garantido, homologado e adjudicado, né? Que foi a última licitação que teve no sistema de transporte da cidade. Você se tornou presidente da Coopertrans Guaru. Quantos estão lá com você? Hoje nós temos 125 cooperados, Roberto, na qual a gente dá todo o suporte para eles, a estrutura, para que eles consigam fazer uma boa operação para os usuários, né? Para que eles realmente consigam cumprir aí as determinações que a prefeitura exige, que é a escala, a programação. Então nós temos a manutenção, temos lavagem, funciona 24 horas, a nossa garagem lá ela é 15 mil metros quadrados, né? É uma garagem de empresa mesmo, né? Graças a Deus aí, com o apoio de todos os permissionários, a gente conseguiu construir essa garagem e aí a gente dá esse suporte aí também com carro reserva, né? Temos 7 carros reserva. Isso ajuda muito
para que eles consigam realmente cumprir, porque se o carro deles quebra, então eles vão... Eles têm um carro de reserva? São 7 carros reserva. A cooperativa ofertou para eles, né? São deles, na verdade, né? Foram adquiridos através de um rateio, né? E isso se deu, Roberto, porque nós tivemos um problema aí o ano passado, foi um micro-ônibus, colocaram fogo, né? Em um micro-ônibus, e isso gerou uma penalidade, né? O permissionário ele ia ficar totalmente aí largado. Então, o que a cooperativa fez? Chamamos uma assembleia, né, com todos os nossos cooperados, fizemos um rateio e ajudamos esse cooperado a comprar um micro-ônibus novo, né? Então, ele ficou usando um reserva por um período de 6 meses, até ele quitar aquele micro-ônibus que pegou fogo, que ainda tinha dívida por 6 meses. Então, ele ficou usando reserva sem custo. Posteriormente, fazer a liquidação do carro que ainda tinha as prestações, ele conseguiu, aí a gente fez um rateio de R$50 mil para ele dar de entrada no micro-ônibus novo. E aí, obviamente que um só não atenderia a necessidade, fizemos uma assembleia e resolvemos adquirir mais 6. Hoje nós temos 7 micro-ônibus reserva. Bacana, você acabou também se tornando vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Você é um vereador suplente, mas já assumiu várias vezes a função de vereador. Eu assumi por 2 vezes, né, Roberto? A última agora foi no final do ano, fiquei até a última sessão que teve. Foi uma experiência, né? Sempre é bom você ver como que é o funcionamento da casa, né? E ir aprendendo. A minha candidatura se deu aos 45 do segundo tempo, na eleição passada. Eu não tinha ainda planos de ter saído naquela eleição. Porém, o partido achou que era importante, achou que tinha condições e me lançou candidato, já no final. E ali eu vim, fiz o meu papel, divulguei num período muito curto, de 2 meses e meio apenas, de campanha, e conseguimos ter 1.900 votos, na qual me deu a 10ª suplência do partido. E aí, como o partido fez o prefeito, eu acabei assumindo aí por 2 vezes, aí num período curto, mas assumi e consegui pedir algumas demandas lá para a região do São João, Santos Dumont, na qual, como eu falei, fui morador lá por 35 anos. Né? Vamos tentar responder todas as perguntas, pelo menos dentro das possibilidades aqui, e todas são muito críticas com relação ao transporte. O pessoal não está gostando do transporte da cidade. Daniel Santos, como é que você é um vereador, voltado para o transporte, permite um transporte caro e com qualidade ruim na cidade? Daniel Santos. Então, Roberto, respondendo ao Daniel, é assim, o transporte é o que parece que é fácil fazer, mas não é fácil. O transporte, ele realmente é difícil e é caro, né? Na minha opinião, evoluiu bastante, porque hoje os ônibus são novos, né? Inclusive agora a gente vai estar entrando no processo de renovação de frota. Isso está estabelecido em contrato, que a gente precisa trocar os ônibus com 5 anos de uso. Então, é uma frota nova. Só que um dos fatores que implica aí na tarifa ficar cara são as gratuidades, que por os idosos, os aposentados, eles têm direito à meia tarifa do estudante e alguém tem que pagar a conta. E essa conta, e também por consequência dos trânsitos, né, que ocasionam combustível, você acaba gastando mais combustível, a depreciação do veículo, então isso faz com que encarece. Então, se a gente conseguir evoluir nas construções dos corredores, isso vai fazer com que talvez a gente não tenha que ter tantos aumentos. Vamos tentar ser mais rápido ainda nas respostas. O Renato Santos, do Gazeta Central, fala: Roberto, pergunta para ele se ele tem interesse na linha da Vila Rica. Os carros dessas linhas terríveis nem sempre respeitam os horários da noite. 11h30 recolhem os veículos. Uma reclamação do Renato Santos, ali do Vila Rica. Renato, assim, o sistema alimentador, ele é individual, tá? Então, na qual cada micro-ônibus pertence a uma pessoa física. E ela é responsável. E ela é responsável. Porém, alguns são organizados em cooperativas, que é o nosso caso. Nós temos 125, na qual
esse pessoal que está sobre nossa administração, a gente consegue dar o suporte na operação, que foi o que eu havia falado aqui, nos carros reserva, da manutenção. A Vila Rica não é uma linha na qual está sobre nossa gestão. Os permissionários que atuam lá não estão na nossa garagem, então eu não tenho muito o que fazer. Posso estar levando a questão para o secretário para que tome uma providência. Rapidamente aqui, o Jair Alexandre, o entrevistado concorda com a opinião de que o transporte sobre trilhos resolveria grande parte dos problemas da mobilidade urbana? Se sim, como o entrevistado vê a iniciativa do deputado Alencar e do prefeito Almeida de solicitar ao governo do estado a extensão da linha 3 da CPTM até Bom Sucesso Pimentas? Jair, excelente pergunta. Eu não tenho dúvidas que eu concordo sim, vai ser excelente. Eu acho que está muito atrasado, o governo do estado está deixando a desejar. A questão não só o trem, mas o metrô já era para ter chegado à nossa cidade há muito tempo. E eu só tenho a parabenizar o deputado Alencar pela iniciativa de ter comprado essa briga, de estar tentando cobrar lá do governo do estado a vinda do metrô, a vinda do trem e também a extensão, porque o trem ele está garantido somente até o Parque Secap. E a briga foi muito grande, na qual eu também tenho participado em abaixos-assinados na região do São João, para que o trem vá até o Bom Sucesso, passando pela região do São João, Santos Dumont e chegando finalmente ao Bom Sucesso. Tá certo. Vamos para um rápido intervalo e já retornamos aqui com a Alemão do Transporte. É rapidinho. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. O Sindiscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindiscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio!
Programa Tribuna Livre hoje, entrevistando o Alemão do Transporte. É um tema muito polêmico, são várias perguntas. Inclusive, nós estamos com uma ideia aí, pessoal. Seguinte, você tem seu celular, você faz o seguinte, você grava você mesmo fazendo a pergunta e manda para o WhatsApp, para o nosso WhatsApp, 947-310220. Ó, entendeu? Você vai lá, grava, fala, vou fazer a pergunta e já manda diretamente para o meu WhatsApp. A gente baixa aqui e você também se vê na TV aqui. Vamos tentar ser bem rápido aqui. Viu, Alemão? Pois é. Nós perguntamos sobre o trilho. O Eduardo Vieira pergunta para o cidadão por que, além de presidente, você teria 5 micro-ônibus. Isso é verdade? Não, Eduardo, é? É Eduardo. Eduardo Vieira. Então, Eduardo, já responde não é verdade. Cada permissionário passou por um processo licitatório na qual ele só pode ter uma permissão. Então, não procede. O Edson Frank, por que os motoristas de ônibus de Guarulhos dirigem com raiva, sabendo que são explorados em péssimas condições de trabalho? Por que descontam na população? Opinião do Edson Frank, o nosso telespectador. Eu vejo o seguinte, o motorista é uma profissão realmente estressante, não é fácil, pega muito trânsito e tal, mas a gente não concorda com essa questão. A população ela não tem culpa, tá, de ser maltratada. Então, nós estamos recrutando, fazer testes lá de cursos, né, para bom atendimento, para tratar bem o passageiro. Então, assim, é o que eu te falei, às vezes, para o camarada pegar muito trânsito, às vezes ele acaba se estressando, né, toma fechada e acaba descontando no munícipe. Mas a gente não concorda com essa política e se a gente ficar sabendo, a gente vai tomar as providências cabíveis. Eu estava vendo aqui na outra página, Walter dos Santos, ele estava perguntando aqui, pô, você é um cara bacana, você não sei o quê, e você vai sair candidato a vereador pelo PT. Como é que é isso? Ô, meu amigo Walter, um abraço. Deixa eu te falar o seguinte, eu vejo hoje a questão partidária como uma família, tá? De repente você tem 10 irmãos e ali pode ter um ou dois que pode ir para o mundo das drogas, pode se tornar um bandido, infelizmente. Só que você não pode condenar a família por isso. O que eu quero dizer é que a sigla partidária ela não administra nada, ela não administra ninguém. Então são pessoas que talvez estão errando, tá? Infelizmente nós estamos passando aí pela questão de muita corrupção, mas que não é o partido, então é pessoas. E o partido ele não administra. Então o alemão do transporte é uma pessoa ética e eu não preciso sofrer pela questão do partido. Aproveitando aí o Neto Bobilho, ele faz a pergunta, nas prévias, numa possível prévias do PT, você apoiaria quem? Moacir, Alencar ou Eloy Pietá? Alencar Santana, eu tenho uma relação muito boa com Alencar. Já apoiei para vereador, para deputado e com certeza para prefeito também. Entre os três você apoia Alencar Santana? Com certeza, Alencar Santana. A Fabiana, uma pergunta interessante, hein? O Roberto pergunta para ele como ele, que já foi pirueiro, se não dói no coração dele saber que muitos companheiros não conseguiram continuar no sistema. Isso também dói para você, não? Dói sim, Roberto. Eu sou uma pessoa cristã, na qual fiquei muito triste, mas como foi um processo licitatório, na qual nem todos tiveram ou conseguiram atender os requisitos necessários, infelizmente alguns foram penalizados. A Fabiana eu a conheço, já tive a oportunidade de poder ajudá-la, né? Não só ela, como outros que ficaram de fora, até mesmo dando emprego, ajudando em alugar até casa, né? Para alguns permissionários que infelizmente ficaram de fora. Mas é como eu te falei, o processo foi licitatório e se Deus abençoar que eu venha me eleger, pode ser que a gente possa estar tentando aumentar esse número de permissionários do sistema. Olha, eu estava vendo aqui também, estou tentando procurar aqui, meu amigo, um trabalho feito pelo Amaral do Cabo Sul, o nosso telespectador. Ele mostrou umas fotos aqui, falando sobre o transporte. Ele reclama que é caro. E ele mostrou umas fotos, Alemão, que inclusive tem um material quebrado. Eu não sei se é um micro, me dá a impressão que é um ônibus. E eles têm material quebrado. Isso não é comum, né? Os ônibus geralmente são novos, né?
Amaral, não é comum mesmo, mas pode acontecer o horário de pico, né, devido à quantidade de passageiros, enfim. O Cabo Sul é um bairro na qual tem algumas vias de curvas e talvez muito declive. De repente, uma freada, o balaústre pode ter soltado, mas eu não sei te dizer se é micro ou se é ônibus, mas isso não é normal, até mesmo porque a fiscalização, eles vivem constante fiscalizando e com certeza já deve ter sido consertado isso aí. Bom, estamos conversando aqui com o Alemão do Transporte, respondendo todas as perguntas nos enviadas aqui, ó, muitas interessantes a respeito do transporte. Me diz o seguinte, qual a sua visão para melhorar o transporte assim o mais rápido possível? Roberto, eu não tenho dúvida que o transporte para melhorar hoje mais, né, porque na minha opinião ele já evoluiu bastante. Eu estava até comentando nos bastidores contigo que eu sou do tempo de que lá no Santos Dumont o ônibus vinha pela Vila Galvão, via Taboão e voltava circular pela Cumbica, não tinha nem ponto final. Hoje tem ponto final, tem terminais, né, enfim. Mas para melhorar de fato, Roberto, tem que avançar com os corredores. Não tenho dúvida que os corredores de ônibus é a solução para que você consiga melhorar a velocidade dos ônibus, para que ele consiga fluir melhor. E no horário de pico, na qual a gente tem um maior problema de demanda, se você conseguir andar melhor, mais rápido, você vai conseguir dar um melhor atendimento para a população. Com relação à pergunta do Paulo Cardia, com relação aos repasses. Eu sei que vocês estão tendo muita dificuldade com o repasse da prefeitura. Já foi regularizado? E se não foi, até quando você acredita que possa ser regularizada essa questão dos repasses para os micreiros? O ano passado, quando eu estava no mandato, Roberto, eu cheguei a fazer um movimento lá no Paço. Desculpa, deixa eu só emendando aqui. É uma pergunta também do Eduardo Lima. Se o sistema o bilhete único é um sucesso, por que o atraso absurdo dos pagamentos? Sim, também. Então, nós fizemos um movimento na qual foi constituída uma comissão e esta comissão ela vem negociando com o secretário de Transportes Atílio a questão dos repasses. E o que acontece é o seguinte, realmente existe um atraso num período de 2015, porém o que o governo fez? Eles pagaram o subsídio de janeiro agora, né, praticamente em dia, e ficou agora para o próximo dia 23 de fevereiro, para a gente fazer uma reunião para ele traçar um cronograma de parcelamento desses subsídios atrasados, tá? Na qual existe uma proposta de, no máximo, até 4 vezes. Né? Então, isso se daria entre março, abril, maio e junho, liquidar todo esse subsídio que está pendente e manter em dia os subsídios a vencer, no caso, né? Tá certo. Bom, estamos nos 2 minutos finais aí. O Alemão foi muito bacana nos atender aqui. Só rapidamente aqui uma pergunta da Alza Souza. Ela reclama sobre fossa aberta, mau cheiro e moradores vulneráveis à contaminação. Esse vazamento ocorre há anos. O serviço do SAI vem até o local, arruma e o vazamento sempre volta. Agora, por exemplo, estamos há 10 dias sem solução. O problema se torna ainda mais crítico porque esse vazamento é em frente a uma creche. Você também recebe esse tipo de reclamação ou é só sobre transporte, Alemão? Não, recebo sim, Roberto, sobre os buracos, matos, enfim. No momento eu estou sem o mandato, né? Não estou mais na Câmara, então se torna um pouco difícil. A gente continua tendo boas relações com o governo, a gente faz as solicitações e alguma coisa a gente consegue ser atendido. Né? Não vai ser diferente dessa. Depois, se você puder me passar qual que é o bairro, o endereço, para que a gente possa estar solicitando aí ao SAI uma providência aí em resolver o problema. Bom, quero agradecer muito o Alemão e espero eu poder contar com ele em outras oportunidades. Eu que agradeço, Roberto, pela oportunidade me dada aqui de estar falando um pouco sobre o transporte da cidade. Espero que tenha sido de bom agrado aos telespectadores, que eles tenham gostado, enfim. E estou à disposição. Esse ano é um ano de mandato
estou à disposição aí para que a população faça a melhor escolha aí. Tá certo. Gente, muito obrigado pela audiência. Esse e outros programas você encontra nas nossas redes sociais. Procure lá, Tribuna Livre Roberto Samuel, curta a nossa página e ajude a gente a divulgar essas entrevistas que são importantes para toda a cidade. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.